Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Para onde marcha a história? Que nos reserva o futuro? Houve entre os cristãos primitivos e há também hoje uma viva expectação escatológica, uma esperança do fim do presente mundo de males e da vinda de um mundo melhor. Esse mundo ideal as Escrituras chamam Reino do Céu e Reino de Deus. O Reino de Deus foi o tema central da pregação de Cristo. Nas Escrituras, a história é-nos apresentada como se movendo na direção desse reino. E isso é o que nos revela a profecia do capítulo 2 de Daniel, entre outras. Deus fez a revelação mediante o símbolo de uma estátua de homem que o rei viu em sonho e que o profeta Daniel descreveu e interpretou. Vários diferentes metais constituíam a estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. A fase da história abrangida pelo símbolo da estátua começava por Babilônia, que Nabucodonosor representava. Após Babilônia viria outro império universal. Depois de ti, disse Daniel ao rei, se levantará outro reino, inferior ao teu. Versículo 39. Cerca de 60 anos mais tarde, em 539 a.C., os medo-persas, comandados por Ciro, atacaram e tomaram Babilônia. O cetro do mundo passava às suas mãos. O símbolo da prata, do peito e braços da estátua, era apropriado a esse império, pois a prata era o padrão de valor e a moeda do reino. Então um terceiro reino de bronze se levantaria, um reino que dominaria sobre toda a terra. Em 331 a.C., Alexandre Magno esmagou os persas em Arbelas e o domínio do mundo passou às mãos do Império Grego. Daí em diante, o helenismo, com a sua filosofia especulativa e a sua forma republicana de governo, estendeu-se a todo o mundo civilizado. Ainda outro reino universal deveria surgir. Esse reino, simbolizado pelo ferro das pernas da estátua, foi Roma, que em 168 a.C. derrotou os gregos em Pidna, passando a empunhar o cetro do mundo. O Império Romano foi de todos os quatro que mencionamos o mais extenso. Dominou do Eufrates às Ilhas Britânicas. Roma não mentiu ao símbolo da profecia. Quando se tornou senhora do mundo, ela dominou com severidade e dureza. O historiador Eduardo Gibbons chamou-lhe a férrea monarquia de Roma. Ao interpretar a significação da mistura de ferro e barro dos pés da estátua, Daniel não afirmou que ela representava outro reino, como nos 4 precedentes casos, mas divisões do quarto reino, divisões de Roma. Quanto ao que visse dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Versículo 41. Entre os anos 351 e 476 da nossa era, o Império Romano, atacado pelos povos germânicos da Europa, fracionou-se em 10 divisões: francos, alemanos, anglo-saxões, ostrogodos, visigodos, érulos, vândalos, suevos, burgundos, lombardos. Essas divisões vieram a ser as nações do ocidente da Europa, tais como a Inglaterra, a Alemanha, a França, Portugal, Itália e outras. Quanto aos povos que se levantariam das ruínas de Roma, Daniel disse, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Chegamos agora ao grande clímax da profecia. Dando o significado da pedra que esmiuçou a estátua, Daniel diz, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino, prezado amigo, é a realidade grandiosa e sublime com que logo nos defrontaremos. Aguardas a sua vinda? Estás preparado para ele?